Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é crucial para qualquer fundador. Como ir além do simples lucro para alcançar o verdadeiro controle financeiro. Não é só sobre a empresa ser rentável, mas sim sobre ter o poder de guiar o destino do negócio. Vamos começar com aquela pergunta que tira o sono de muito empreendedor por aí. Sabe como é? Os relatórios mostram um lucro bonito, mas, na hora de pagar as contas, cadê o dinheiro? Se essa situação soa familiar, essa análise é para quem vive isso na pele. É uma frustração real. E a resposta, na verdade, está em entender a diferença entre lucro e caixa. Ok, vamos direto ao ponto. O segredo para desvendar esse mistério todo está em dois relatórios: a demonstração de resultados, a famosa DRE, e o fluxo de caixa. A DRE funciona pelo que a gente chama de regime de competência, ou seja, ela registra a venda quando acontece e não quando o dinheiro cai na conta. Já o fluxo de caixa, esse é direto e reto, mostra o dinheiro que de fato entrou e saiu. Simples assim. Eles medem coisas diferentes, mas que são igualmente vitais. E essa citação aqui ilustra isso de uma forma genial. A DRE pode parecer um mundo de fantasia, quase Nárnia, onde tudo se encaixa perfeitamente no papel. Mas o fluxo de caixa, esse é o mundo real. É a batalha do dia a dia para pagar fornecedor, salário, imposto. É uma verdadeira briga de rua, como a metáfora descreve perfeitamente. E se ainda não ficou claro, essa outra analogia aqui é matadora. Pensa assim, a DR, o lucro, é a comida do negócio, é essencial para sobreviver no longo prazo, para crescer forte. Mas o fluxo de caixa, isso é oxigênio. Sem ele, a empresa morre. E morre rápido, não importa o quão lucrativa ela pareça ser no papel. Então, se o caixa é o oxigênio, como é que a gente garante que ele nunca falte? A resposta está num conceito-chave chamado capital de giro. É aqui que a gente para de só diagnosticar o problema e começa a falar da solução prática. O nome técnico para isso é necessidade de capital de giro, ou NCG. E o que é isso, afinal? É, de forma bem simples, a grana que a empresa precisa para financiar as operações do dia a dia. É o que cobre aquele buraco de tempo entre pagar os fornecedores e receber dos clientes. Pensa nisso como o pulmão financeiro do negócio. Para quem gosta de precisão, existe um método super detalhado para calcular essa NCG. Ele começa projetando a DRE, depois define os prazos de pagamento e recebimento, constrói o fluxo de caixa direto e, por fim, ainda dá uma geral no balanço patrimonial para garantir que nada ficou de fora. É, sem dúvida, um método bem robusto para ter a visão completa. Mas calma, não precisa se assustar. Existe um jeito bem mais direto e simples de ter uma ótima noção da NCG. É só pegar os ativos circulantes, aquilo que a empresa tem ou vai receber logo, e subtrair os passivos circulantes, o que ela tem que pagar no curto prazo. Pronto. Simples, rápido e muito eficaz. E o resultado dessa conta? Bom, se a NCG for positiva, ótimo, é um bom sinal, sugere que existe liquidez para cobrir as obrigações. Agora, se for negativa, pode ser um sinal de alerta, talvez indicando alguma dificuldade financeira. Mas olha, contexto é tudo. Em alguns negócios, tipo serviços, que recebem adiantado, isso pode ser até normal. Certo. Agora que o oxigênio para sobreviver está garantido, é a hora de pensar em crescer. E para isso, não dá para ir no escuro. É preciso ter um mapa, um verdadeiro roteiro. É exatamente aí que entra a modelagem financeira. É a arte de construir uma representação numérica do negócio, projetando o futuro. É o que transforma uma visão num plano de verdade. O ponto central é este aqui. Objetivos grandes exigem planos claros. Não adianta só ter vontade de chegar em algum lugar. É preciso mostrar, com números, o caminho. A modelagem financeira é a ferramenta que permite simular cenários, entender o impacto de cada decisão e, claro, comunicar a estratégia para todo mundo, investidores, sócios e a própria equipe. E que objetivos são esses? Pode ser qualquer coisa grande. Abrir o capital da empresa, um IPO, vender uma participação, levantar uma rodada de investimentos ou simplesmente bater uma meta financeira super ousada. Em todos esses casos, o modelo financeiro sólido não é um extra. Ele é a linguagem dos negócios. É o que mostra como o dinheiro vai ser usado e qual o retorno esperado. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar do lado humano de liderar uma empresa. Gerenciar números é um baita desafio, mas gerenciar a si mesmo, as próprias angústias, isso pode ser ainda mais difícil, especialmente com aquela sensação de solidão. Essa frase, ela captura uma verdade que todo fundador conhece bem. Mesmo com uma equipe inteira ao redor,
A pessoa no topo está muitas vezes sozinha com o peso das decisões. Não dá para compartilhar tudo com a equipe. Nem sempre dá para compartilhar com a família. E aí, como é que se quebra esse isolamento? A solução não precisa ser um conselho de administração super formal e burocrático, que muitas vezes é uma obrigação legal para empresas gigantes. Para a maioria, um conselho consultivo informal é muito mais poderoso. Nele, os membros aconselham, dão suporte, mas não votam. A decisão final continua com quem lidera, mas agora ela vem amparada por outras visões experientes. E quem chamar para esse círculo de confiança? Primeiro, gente de altíssima confiança, claro. Segundo, pessoas com conhecimento prático, específico naquilo que precisa de ajuda. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, gente com coragem. Coragem de criticar e de dizer a verdade, por mais dura que ela seja. E o que é preciso evitar? Cuidado com a armadilha das etiquetas, sabe? Currículos impressionantes que não ajudam na prática. Fuja de politicagem, de gente que só quer manobrar. E, acima de tudo, evite os bajuladores. Se a ideia é montar um conselho só para ouvir elogios, é melhor economizar tempo. Para isso, um espelho já resolve e sai mais barato. Muito bem, estamos chegando ao fim da nossa análise. Vamos então juntar todas essas peças e montar um verdadeiro kit de ferramentas prático para o líder que não busca só o lucro, mas o poder de decisão e o crescimento de verdade. Então, aqui está o resumo. Primeiro, a análise de DRE versus fluxo de caixa, para nunca mais confundir lucro com dinheiro na conta. Segundo, o cálculo da NCG para gerenciar o oxigênio do negócio. Terceiro, a modelagem financeira, que cria um roteiro claro para os maiores objetivos. E quarto, o conselho consultivo, para ter apoio de verdade e fugir da solidão. São 4 ferramentas que juntas transformam a gestão de um negócio. E para fechar, fica uma reflexão. Olhando para o próprio negócio, para a própria jornada, quem são os guardiões das decisões? Quem está ali do lado, de verdade, guardando o interesse da empresa? Quem tem a coragem de dizer não quando é preciso? Construir essa rede de apoio talvez seja a decisão mais importante de todas.